Olá, sejam bem-vindos! Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação em proteção de dados. E hoje nós vamos falar sobre as fases do programa de adequação em proteção de dados. Como que vai ser feito essa adequação da empresa? Como a gente vai tirar a empresa da situação de desconformidade e deixar ela numa situação de conformidade? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que vocês pensem comigo sobre terapia de casal. O que tem a ver a terapia de casal com as fases do programa de adequação? Terapia de casal foi uma analogia, que foi uma ideia que eu trouxe para ajudar vocês a entender melhor o passo a passo desse programa, as fases desse programa de adequação. Então, começando com a terapia de casal, como que acontece normalmente essa terapia nesse casal que está em crise? Primeiro ponto é o quê? O casal perceber que está em crise. Seja o casal junto percebeu que ele estava em crise, ou uma das partes ali do casal percebe que o relacionamento já não está mais como era antes, que existem algumas coisas que estão ali incomodando um dos dois, que o casal já não está mais feliz, que está brigando muito, que já não tem mais vontade de fazer as coisas sozinhos, que só querem sair separados, que um não quer mais saber do outro. Então, eles estão em crise. O primeiro ponto é o quê? Perceber que está em crise, ter essa consciência de que existe uma crise ali no relacionamento. Depois que eles percebem que eles estão em crise, eles vão procurar ajuda, então, de uma especialista, de uma pessoa, de um especialista para ajudar eles a passarem por essa crise, superar essa crise e voltar a ser o casal feliz que eles eram antes. Então, eles vão ali e procuram um psicólogo. O psicólogo, no atendimento dele, vai procurar saber o quê? A realidade da situação daquele casal, o que eles estão fazendo, como que está a vida de cada um, no trabalho, na vida social, com os amigos, com o restante da família, como que eles se relacionam com outras pessoas diferentes, como eles se relacionam entre os dois, como que é o dia a dia do casal, como é o dia a dia de cada um. Para quê? Para conseguir, então, analisar essas informações sobre a vida do casal e verificar, então, aonde está o problema. E fazer um diagnóstico ali do problema daquele casal em crise. Ver o porquê que eles estão em crise. A partir do momento que ele consegue identificar ali os motivos que levam esse casal a estar em crise, a vida não está mais tão feliz como era antes, ele vai propor ali, então, ações, atitudes, né, atos que aquele casal tem que tomar, posturas que aquele casal tem que adotar a partir de agora para tentar resolver esses problemas e voltar a ser o casal bom, feliz, agradável que eles eram antigamente, antes de passar por essa crise, para resolver essa crise, acabar com o problema do relacionamento. Então, ele propõe ali algumas atitudes que aquele casal tem que tomar a partir de agora para que resolva todo aquele problema que eles estavam passando. E o casal vai para casa, então, e começa a botar em prática todo aquele plano de tratamento proposto pelo psicólogo, então. E eles vão mudando algumas atitudes, fazendo alguns exercícios diários ali de casal, enfim, vão colocando em prática tudo aquilo que foi proposto pelo psicólogo. E o psicólogo vai acompanhando eles durante um período até perceber que aqueles problemas que geraram aquela crise foram solucionados, que a crise acabou e que o casal voltou a ser aquele casal feliz que era no início, até o momento em que o psicólogo dá alta para os seus pacientes, para aquele casal que era paciente dele. Então, visto toda essa dinâmica de uma terapia de casal, vamos passar ela para o programa de adequação em proteção de dados, de conformidade com a LGPD. Primeiro ponto, a empresa perceber que ela tem um problema e que o problema dela é não estar adequado com a LGPD. E passar por esse momento de conscientização.
e essa conscientização pode ser da própria empresa ou pode ser da própria consultoria, trazendo essa questão, essa necessidade de a empresa estar adequada, levar isso tanto para os colaboradores quanto para a alta gestão da empresa. Então, o primeiro ponto é a empresa se conscientizar de que ela tem um problema. O segundo ponto é a consultoria vir e fazer um mapeamento dos dados tratados pela empresa. Então, a consultoria entra dentro da empresa e verifica todo o fluxo de dados que existe dentro da empresa para fazer o seu mapeamento de dados. Depois, a consultoria analisa esse mapeamento para verificar o que está sendo feito em desacordo com a LGPD. Verificar, descobrir ali, estipular quais foram as vulnerabilidades identificadas no tratamento de dados pessoais pela empresa. Depois que ela identifica essas vulnerabilidades, ela propõe soluções sobre cada uma dessas vulnerabilidades. Como que a gente pode consertar esses problemas dentro da empresa e leva para a empresa para aprovar essas medidas ou não. As medidas sendo aprovadas, você passa para a fase de implementação, que nada mais é do que produzir os documentos e aplicar essas propostas no dia a dia da empresa, nos processos da empresa. Depois que você finalizar toda a implementação, todas as mudanças necessárias, a consultoria, você fica ali monitorando para ver se as mudanças que foram realizadas estão realmente de acordo com a LGPD e estão sendo, sim, eficientes para o exercício das atividades da empresa, porque a gente não tem o objetivo aqui de atrapalhar nenhuma atividade da empresa, atrapalhar o modelo de negócio da empresa. Então, de uma forma resumida, é assim que acontece todo esse processo de conformidade com a LGPD de cada empresa. Só que, assim, essa é uma ideia geral de como acontece esse processo de adequação, esse programa de adequação. Não necessariamente esse processo vai ser fixo, essas fases vão ser fixas, elas vão se desenvolver da mesma forma em todas as situações. Muito pelo contrário, cada processo vai se adaptar, cada programa de adequação vai ser adaptado de acordo com a realidade da empresa. Então, se é uma empresa muito pequena, possivelmente todas essas fases vão acontecer praticamente que ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você já está fazendo um mapeamento, você já está verificando ali quais são as vulnerabilidades e você já está identificando soluções para aquelas vulnerabilidades. Então, só vai faltar ali a aprovação para você botar em prática, né? Então, muito do processo de adequação vai ser de acordo com a realidade de cada empresa. E além disso, você pode também mudar, alterar alguma ordem, digamos assim. Não da estrutura como um todo, mas às vezes a empresa tem algumas necessidades urgentes que precisam de ser sanadas antes de se passar por todos os processos anteriores. Às vezes a empresa precisa de um documento que ela está renovando ali uma contratação com alguma empresa, algum prestador de serviço, enfim, com algum terceiro, e aí você vai precisar de analisar esses documentos, que seria ali feito na fase de implementação, ali no momento enquanto você está fazendo o mapeamento. Então, algumas situações vão precisar desse jogo de cintura da consultoria. Você vai precisar se adaptar de acordo com a realidade e necessidade do seu cliente. A gente teve um caso real que a empresa tinha um setor bem sensível dentro dela, que tratava muitos dados pessoais, então ela pediu prioridade no andamento daquele setor para que depois fosse passado para os demais setores da empresa, porque ela tinha um risco muito alto ali e uma necessidade de se precaver, né, de se prevenir, então, dando prioridade para esse setor da empresa. Então, foi isso que a gente fez. A gente entrou dentro da empresa, fez esse setor todo primeiro, chegou a propor as soluções ali, implementar as soluções para depois passar
para os demais setores da empresa. Então, você vai ter ali que se adaptar à realidade do seu cliente, ao que ele te pedir, ao que ele te solicitar naquele momento da adequação. E o que acontece se a empresa não se adequar? Se ela não se adequar, ela não vai estar em conformidade com a lei. Então, se ela não passar por essas fases, ela não vai estar em conformidade, ela não vai estar cumprindo a lei. Não adianta você fazer um documento ou outro se você não analisou todo esse fluxo de dados. E assim, essa estrutura que eu apresentei aqui para vocês, que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, não necessariamente é uma estrutura fixa que deve ser feita dessa forma e é a única forma correta de se fazer. Muito pelo contrário, existem diversas formas de fazer corretamente esse programa de adequação e proteção de dados. O que você precisa, em síntese, fazer para que o seu cliente esteja em conformidade é o quê? Saber como que é o fluxo de dados dentro da empresa, verificar a existência de vulnerabilidades, de tratamentos de dados em desacordo com a lei e solucionar esses tratamentos, essas vulnerabilidades, solucionar esses problemas identificados. Aí agora, a forma como você vai fazer isso pode ser feita de diversas maneiras. Você pode escolher a melhor forma que se adapta à sua realidade, ao seu jeito de trabalhar. Essa foi a forma que mais se adaptou à minha realidade, ao meu jeito de trabalhar, né? Então, é dessa forma que a gente faz os nossos programas de adequação lá no escritório. Então, foi a forma como eu mais me adaptei, como eu melhor me adaptei a fazer o programa de adequação e proteção de dados. E também, trazendo para a questão de realidade da empresa, o que acontece? Muitas empresas não têm caixa ou não têm como investir num programa completo de proteção de dados. Então, muitas vezes ela vem com a proposta no seguinte sentido: o que a gente pode fazer hoje para diminuir as minhas vulnerabilidades? Você, como consultor de proteção de dados, não precisa se negar a ajudar uma empresa, a trabalhar para uma empresa só porque ela não quer passar por um programa de adequação completo. Muito pelo contrário, você pode sim ajudar ela da melhor forma possível, nas condições que ela tem naquele momento que ela está te procurando. Então, a empresa quer só fazer o mapeamento e identificar as vulnerabilidades para ir depois no futuro ou ela te contratar novamente ou ela própria ver o que ela vai fazer para consertar aqueles problemas, para acertar aqueles problemas. Então, você vai ali também prestar o serviço de acordo com a capacidade da empresa, de acordo com o que a empresa pode fazer naquele momento. Isso demonstra muito o princípio da boa-fé, que pode ser levado em consideração numa eventual fiscalização ou ação que aquela empresa sofrer. Então, se a empresa conseguir provar que ela teve a boa-fé de tentar fazer tudo que ela podia, mas que ela não tinha como fazer o programa completo, finalizar o programa, que ela teve algum problema aí no desenvolver do processo de adequação, isso pode sim ser levado em conta e ser muito benéfico para a empresa, para sua situação ali em relação ao órgão fiscalizador ou até mesmo a própria justiça. Então, depois que eu falei ali dei uma visão geral de como são as fases do programa de adequação, a gente precisa entrar, então, nos detalhes para saber o que a gente faz em cada uma dessas fases do programa. Então, o primeiro momento é você fazer o quê? Uma reunião de alinhamento com as pessoas estratégicas da empresa. Você vai trazer ali as pessoas dos principais setores da empresa ou uma pessoa que vai representar a empresa como um todo, dependendo do tamanho da empresa. Às vezes a empresa é muito pequena, então não tem necessidade de você ter um representante de cada setor da empresa. Às vezes uma pessoa só ou duas vão ser capazes de suprir essa necessidade, porque ela já tem conhecimento de todos os processos internos da empresa. Então, você faz uma reunião com cada pessoa estratégica de cada setor
ou com esse representante estratégico dentro da empresa. Aí quais seriam os setores? Vai depender de cada caso de cada empresa. Você pode chamar um jurídico, um TI, a parte do comercial, o DP, né, o departamento pessoal ou o RH da empresa, enfim, cada uma tem uma nomenclatura, um setor diferente. Eles estão diferentes, mas muitos se confundem. Então você vai analisar ali na empresa, a depender da atividade que ela exerce, e vai chamar ali as pessoas estratégicas e vai fazer essa reunião de alinhamento ali, criando esse comitê de proteção de dados. Ali você vai trazer como que os trabalhos vão ser conduzidos, o que vai ser feito, né, de uma forma mais genérica, para você deixar a empresa, para você dar esse conhecimento da empresa do que vai ser feito ali dentro. Você vai identificar ali, vai lá com eles também, quais são os momentos mais críticos de todo o programa de adequação, o que é mais sensível de ser tratado, ou mais importante, com um risco maior. Você vai trazer, dar as responsabilidades de cada um dos envolvidos, falar o que cada um vai ser responsável por fazer ali dentro da empresa, como que eles vão ajudar você, a sua consultoria, no desenvolver do programa de adequação. Então, você vai ver como que cada um vai participar ativamente desse processo que vai ser implementado ali dentro da empresa, vai distribuir tarefas, vai estipular algumas metas, eventualmente, se você já tiver num momento ali que você consegue estipular metas, né, ou fazer um cronograma. É muito difícil no início você colocar, estipular metas e cronogramas, porque você ainda não sabe quanto tempo você mesmo demora para fazer cada fase. E além disso, cada empresa vai demandar um trabalho diferente da consultoria, porque cada empresa tem a sua própria organização interna. Isso eu vou falar mais para frente. Então, você faz essa reunião de alinhamento ali com os empregados, com os setores estratégicos da empresa ou com a pessoa estratégica da empresa, para dar esse panorama geral de como vai ser o programa de adequação, como que vai ser o desenvolvimento das atividades ali da consultoria na empresa. Feito isso, uma das fases mais importantes, que pode comprometer todo o seu programa de adequação também, é o momento da conscientização dos colaboradores da empresa. Porque se você não tiver uma equipe engajada com você no seu programa de adequação, dificilmente você vai conseguir realizar um trabalho bem feito. Então, a conscientização você vai fazer o quê? Vai levar para a empresa, para as pessoas da empresa, a importância dos dados pessoais e a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai fazer um encontro ali com os colaboradores, lembrando que é desde a alta gestão da empresa até o chão de fábrica, então todos têm que participar dessa conscientização, desse treinamento de conscientização, para eles perceberem a importância da proteção de dados, da importância dos dados pessoais e te ajudarem a realizar o seu trabalho dentro da empresa. Por quê? Porque é um empregado que tem todo o conhecimento do fluxo de dados dentro da empresa, das atividades exercidas pela empresa. Então, você precisa dele para você entender como que a empresa trabalha e como ela trata dados pessoais. Se ele não estiver engajado na sua causa, você não vai conseguir esse feedback deles, essa resposta deles e esse trabalho em conjunto, e isso vai prejudicar muito o seu trabalho ali dentro da empresa. Então, você vai trazer para ele todas essas informações, vai trazer sim alguns aspectos teóricos da lei, mas lembrando que a conscientização não é palestrinha, não é para você chegar lá e ficar falando termos técnicos de LGPD. É para você trazer essa conscientização de importância, mais falar sobre a importância da adequação da empresa à LGPD do que falar de termos técnicos e procedimentais propriamente dito da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, trabalhe muito bem a conscientização
no seu programa de adequação para que você tenha ali o engajamento dos colaboradores, dos empregados, para que seu programa de adequação seja de sucesso. E eu gosto de fazer, eu acho importante você fazer essa conscientização no início, porque como você vai abordar alguns aspectos teóricos da lei, isso pode facilitar em muito você, quando você for fazer um mapeamento dos dados ali dentro da empresa, porque os colaboradores com quem você for fazer as entrevistas já vão ter uma visão melhor do que são dados pessoais, as informações que você precisa deles ali naquela reunião. Então, o mapeamento é o que? Você analisar o fluxo de dados pessoais dentro da empresa. Então, você vai fazer uma entrevista, você pode fazer uma entrevista ou mandar. Existem pessoas que mandam planilhas para serem preenchidas por cada responsável pelo responsável de cada setor da empresa. Eu nunca trabalhei dessa forma, mas eu tenho as minhas dúvidas se essa é a melhor forma de trabalhar, porque as experiências que eu tive de mandar formulários, perguntas, questionamentos para os empregados da empresa responder, me mostrou que eles não conhecem, eles não têm a dimensão das informações que a gente precisa ter. É muito difícil você colocar ali num pedaço de papel as informações que você precisa e a pessoa conseguir te responder. Então, às vezes você está perguntando está fazendo uma determinada pergunta, querendo um tipo de resposta e a pessoa compreende de uma forma diferente e te responde outra coisa. E além disso, às vezes ela te responde uma coisa, mas daquilo ali você tem várias outras perguntas, aí você tem que mandar outro questionamento para a empresa. Então, ao meu ver, a melhor forma de fazer mapeamento é o quê? Uma reunião com cada setor da empresa, ou uma reunião com o setor único da empresa, dependendo do tamanho da empresa. Por quê? Porque ali você vai estar em contato direto com a pessoa que exerce aquelas atividades diariamente. Então, é ali que você vai fazer as perguntas que você precisa fazer e entender realmente o que ela faz ali dentro da empresa. Então, não adianta você mandar um questionário, a pessoa responder e você ficar com algumas dúvidas. Às vezes, você indo ali, tendo essa conversa cara a cara ali com a pessoa, vai ser mais fácil para você entender o que a empresa faz e, com isso, desenvolver todo o seu programa de adequação. Então, o que a gente faz? O que eu oriento fazer, assim, eu gosto de fazer? Acho que funciona legal. Fazer uma planilha com todas as informações que você precisa para entender o fluxo de dados. E você vai ali conversando com a empresa, pedindo com o colaborador da empresa, pedindo para ele te contar do dia a dia, das atividades que ele exerce dentro da empresa, e ali você ir fazendo as perguntas estratégicas para ir preenchendo aquela planilha. Algumas perguntas vão ser diretas mesmo, como aonde você armazena esses dados? Não tem. Você vai perguntar, ele vai te responder, você vai escrever. Se ficar alguma dúvida, você já está ali, já vai sanando essas dúvidas ao vivo, né, na hora mesmo. E o que eu gosto de fazer também, eu acho que é muito interessante, você levar um roteiro de orientação. Lógico que o seu roteiro vai sendo construído com o passar das adequações que você vai fazendo. Então, no início, você vai pensar em pouquíssimos pontos que você vai precisar de abordar. Por exemplo, a gente tem um roteiro muito completo do setor de departamento pessoal e RH, com diversos documentos, padrões, né, desse setor, como contrato de trabalho, aviso prévio, CAT, diversos outros, atestado, enfim, todos os documentos e as questões pertinentes a cada documento que a gente foi identificando com o passar do tempo, com o passar das adequações que a gente foi fazendo, que às vezes vão passando despercebido porque não é uma prática muito comum do dia a dia ali da empresa, daquele colaborador, mas que sim, aquela empresa faz, né, trata dados para realizar para fazer esses documentos ou para ter essas informações ali no seu banco de dados, mas pode passar despercebido, e se você não lembrar de levar, o empregado também pode não lembrar de te falar.
Então, faça um roteiro com alguns pontos importantes que devem ser abordados na reunião e vai construindo, a cada reunião que você for fazendo, vai construindo esse roteiro, vai preenchendo, vai aumentando esse roteiro e vai colocando todas as informações que você vai identificando que são importantes. Lógico que quando você chegar ali na empresa, você vai ver a realidade daquela empresa e nem sempre você vai usar o roteiro completo em todas as empresas, mas quanto mais completo for o seu roteiro, melhor vai ser. Mais eficiente, mais eficaz vai ser a sua reunião de mapeamento. Então, você vai, nessa conversa, preencher toda a planilha de mapeamento para entender como é que funciona o fluxo de dados dentro da empresa. Depois que você preencheu a planilha de mapeamento, você vai analisar aquela planilha para identificar quais os tratamentos de dados estão sendo feitos em desacordo com a LGPD. Aí, quando você identificar essas vulnerabilidades, você já vai ali e passa para a parte de planejamento, que é planejar as ações, as mudanças que precisam ser feitas para sanar aquelas vulnerabilidades. Então, você vai ali propor algumas soluções para acabar com aqueles problemas e vai levar para a aprovação da empresa. E o que é muito importante nesse momento? Você ter criatividade. Você usar a sua criatividade para pensar em soluções que resolvam o problema da empresa, mas que não atrapalhem as atividades da empresa. Porque o seu objetivo é que a empresa cresça, né? Que ela se desenvolva e que ela veja o seu programa de adequação e proteção de dados como um benefício, algo que ajudou ela a melhorar os seus processos, e não como algo que veio e atrapalhou todos os processos da empresa, todo o desenvolvimento das atividades da empresa. Então, use muita criatividade, esteja aberto também aos feedbacks que a empresa te der, e use da empresa também, porque a empresa, você é um consultor em proteção de dados, então a sua expertise é a proteção de dados. A expertise da empresa é aquela atividade que ela exerce. Então, leve também para a empresa as situações, a ideia da proposta que você tem de solução para ela e peça auxílio a ela também de ver ali o que você pode, em conjunto com ela, fazer para ficar viável aquele novo processo, aquela mudança de processo interno da empresa. Use também da expertise da empresa para te ajudar e para vocês juntos, em conjunto, fazer um bom programa de adequação e proteção de dados. Então, depois que você levou todas essas propostas para a empresa e a empresa aprovou, se a empresa não aprovar, você vai voltar e vai propor novas soluções até que vocês cheguem num consenso e consiga uma solução para aquela questão. Depois que você tiver tudo aprovado, você vai começar a implementar essas mudanças dentro da empresa. Então, você vai ali analisar todos os contratos já existentes, fazer todas as alterações contratuais, elaborar todos os novos contratos, fazer os termos aditivos aos contratos que já estão em vigor. Você vai alterar ali os manuais de procedimento, ou criar manuais de procedimento que sejam relacionados à proteção de dados. Vai implementar as mudanças nos processos dentro da empresa para que ela comece a iniciar aí o seu processo de estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Depois que você implementou tudo ali, você vai ficar por um período monitorando essas mudanças que foram realizadas na empresa. Então, você vai acompanhar, você pode estipular um período pelo qual a sua consultoria vai ficar ali na empresa acompanhando e você vai eventualmente fazendo visitas, questionando se os processos estão adequados às atividades da empresa, se a empresa está conseguindo aplicar aqueles novos processos, se aqueles processos realmente estão cumprindo as determinações legais. Então, você vai fazendo esse acompanhamento dentro da empresa e vai fazendo os ajustes conforme forem necessários, conforme o feedback da empresa, a resposta da empresa por aquilo que foi implementado. Então, basicamente, né, mais detalhadamente agora, na verdade, o programa de adequação em proteção de dados vão ter aí
essas fases onde, como eu já disse, não necessariamente vão ocorrer separadamente, de forma bem estruturada, mas você pega essa ideia geral e adapta à realidade de cada empresa, à realidade do seu cliente. E vocês vão ver que o primeiro vai ser muito trabalhoso, muito problemático, mas você vai ter ali realmente a visão do que acontece, do que você precisa saber, de como que é a realidade da empresa, as atividades da empresa, todas as questões que são pertinentes, importantes, e o que você deixou passar despercebido, que você deveria ter feito lá no início, mas você acabou deixando para o final, o que você adiantou muito, que não tinha necessidade de olhar ali no início, poderia ser deixado para o meio ou para o final. Então você vai ali ajustando os seus processos de adequação de acordo com o que você vai fazendo na prática, vai tendo a experiência. Então, uma dica que eu deixo aqui é mapeie o seu próprio trabalho. Faça um passo a passo do que você vai fazendo, o que está funcionando e o que não está funcionando, para você adequar, ajustar no próximo programa de adequação que você fizer. Então, pense ali nas fases que você tem que fazer, as atividades que você faz em cada fase, o que você tem que fazer em cada momento, qual que é o melhor momento para pedir determinado documento ou outro para produzir, para fazer tal reunião ou outra reunião. Faça um roteiro do que você precisa fazer no seu programa de adequação, de tudo que você fez e funcionou, para que nos próximos você já tenha aquilo ali mais claro nas suas atividades, ali no seu processo. E faça roteiros de reunião também. Não chegue nas reuniões com o cliente, porque o programa de adequação, você faz muita reunião com o cliente porque você precisa entender o que ele faz. Não tem outra forma de você entender o que ele faz se não for sentando junto com o cliente, com os colaboradores do cliente e perguntando como são as atividades da empresa. Então, faça um roteiro dessas reuniões para você chegar lá e você ter uma reunião mais eficiente, não ficar lá rodando em círculos e se perdendo. Acaba que você não aproveita tanto essa reunião assim. Então, sai de uma reunião, analisa, veja o que foi feito, o que pode melhorar, quais pontos que não foram abordados, que deveriam ter sido abordados, depois que você estiver ali botando em prática, colocando as informações dessa reunião no mapeamento ou no diagnóstico. Então, vai fazendo esses roteiros para que no futuro você já vai desenvolvendo essas reuniões, essas atividades com os colaboradores da empresa de uma forma muito mais fluida e mais eficiente mesmo. E 2 pontos para a gente começar a finalizar o nosso encontro de hoje são: existe exceção a esse programa de adequação? Não existe. Todas as empresas mesmo precisam passar pelo programa de adequação. O que vai existir para os casos de agentes de tratamento de pequeno porte, trazidos pela resolução número 2 da ANPD, são algumas flexibilizações na forma como esse programa de adequação pode ser feito, ou das responsabilidades e dos documentos ali que devem ser realizados pela consultoria para aquela empresa, para aqueles agentes de tratamento de proteção de dados. Então, não existe uma exceção. Todo mundo tem que cumprir, alguns de uma forma mais rigorosa e outros de uma forma mais flexibilizada. E o segundo ponto, também bem que muitas pessoas procuram, querem saber, principalmente os clientes, é quanto tempo demora. Quanto tempo demora um programa de adequação, do início ao fim? Depende. Depende muito do tamanho da empresa, da organização da empresa, do tempo de resposta que a empresa tem para te dar, dos questionamentos que você faz, a quantidade de dados que ela trata, o tamanho do banco de dados da empresa pode influenciar muito no tempo que vai demorar para ser feito o programa de adequação. Então, tudo depende. Nós tivemos mesmo uma empresa, um cliente, que no início sempre respondia muito prontamente todos os nossos questionamentos.
A gente mandava um questionamento no mesmo dia ou no dia seguinte já estava respondido, então o processo de adequação caminhava muito rápido. A gente teve um desenvolvimento muito rápido no início, mas na hora que a gente já estava na fase final de implementação, com os documentos quase todos elaborados, já tinham sido enviados para aprovação da empresa, para ver o que precisaria de fazer ajuste, se estava tudo de acordo com a realidade da empresa, com os processos internos da empresa. Eles mudaram, reestruturaram todo um setor da empresa, e ficou parado por um período o nosso programa de adequação, até que eles reestruturaram e nós voltamos basicamente ali para a fase inicial de mapeamento, para refazer tudo de acordo com essa nova reestruturação da empresa. Então, tudo vai depender muito do caso prático, do caso concreto de cada empresa. Existem empresas que te respondem muito rapidamente, existem outras empresas que demoram muito para te responder. Existem empresas que ela tem uma disponibilidade de agendamento de reunião para fazer os mapeamentos muito grande, existem outras que não têm. Então, tudo vai depender muito de cada caso, do caso concreto, de cada empresa e da disponibilidade da empresa, do banco de dados da empresa. Então, eu não posso chegar aqui e falar assim, vai demorar 2, 3, 4, 1 ano, 2, 3, 4 meses, 1 ano, porque tudo vai depender muito da realidade da empresa que vai ser sua cliente e também da sua disponibilidade de fazer, né, de dar seguimento aos programas de adequação. Se você tem um só, vai andar muito mais rápido. Se você está fazendo 5, vai demorar muito mais. Então, depende de N fatores que a gente não pode simplesmente chegar aqui e falar, é tanto. Não tem como. Para a gente finalizar, vamos revisitar o que a gente falou aqui hoje e lembrar da analogia da terapia de casal, onde o casal, primeiro ele toma consciência de que tem um problema para procurar um especialista que vai analisar toda a situação daquele casal, a realidade daquele casal, para verificar o problema, propor solução, o casal pôr as soluções em prática. E depois esse profissional ficaria acompanhando aquele casal até que eles recebam alta e tenham resolvido o seu problema de crise, que é mais ou menos o que acontece ali no programa de adequação, onde a empresa toma consciência do problema que tem, a consultoria faz um mapeamento dos dados pessoais que são tratados pela empresa, para depois diagnosticar e ver quais são as vulnerabilidades que a empresa apresenta no tratamento de dados, propor as soluções, implementar essas soluções que foram aprovadas e ficar monitorando para ver se as soluções aplicadas tiveram efetivo, né, resultado dentro da empresa. Vimos também que esse programa de adequação não tem essa estrutura fixa e não existe uma estrutura fixa 100% correta ou a única forma correta de se fazer. Existe uma ideia que é o quê? Analisar o fluxo de dados da empresa, ver o que está em desacordo e consertar. E adequar aquilo para que aquilo esteja de acordo com a LGPD. Então, a forma como você vai fazer isso não vai influenciar no resultado final, que é deixar a empresa em conformidade. O importante é que você analise o fluxo de dados, veja as vulnerabilidades e as conserte. Como você pode escolher a maneira que mais se adapte à sua realidade ou ao seu jeito de trabalhar. Se a empresa, o programa de adequação é a forma como ela vai estar em conformidade com a lei, então se ela não fizer esse programa de adequação, ela vai estar em desconformidade, vai estar descumprindo a lei. E ela pode sim fazer uma adequação de acordo com a sua capacidade de investimento nesse programa, para que ela se previna no que ela conseguir e utilize ele da boa fé para tentar sempre minimizar os riscos no tratamento do dado pessoal. Então, você vai ter ali aquele processo
você vai pensar, você como consultor em proteção de dados, vai pensar naquele processo que você vai implementar ali na empresa, que você vai botar em prática ali na empresa, e você vai revisitando esse passo a passo que você tem de trabalho para ir cada vez mais melhorando e deixando ele mais eficiente para prestar um melhor serviço para o seu cliente e também prestar mais serviço e assim aumentar, né, o faturamento da sua consultoria, da sua empresa, do seu escritório. Então, analise sempre o passo a passo das atividades que você exerce ali dentro da empresa para você ir melhorando os seus processos internos e aumente a sua própria eficiência, né? Não deixe, sempre pense como que você pode melhorar o seu processo interno também para que você tenha um programa de adequação mais efetivo tanto para a empresa quanto para a sua própria empresa de consultoria, tanto para a empresa, sua empresa cliente, quanto para a sua empresa como consultoria em proteção de dados. Nós vimos também que não existe exceção à regra, né, à obrigatoriedade de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. O que existe é uma flexibilização trazida pela resolução número 2 da ANPD para os agentes de tratamento de pequeno porte. Esse é um ponto específico que a gente vai tratar em um outro encontro. E vimos também que não existe um tempo fixo ou um tempo comum para se passar por todo esse programa de adequação. Isso vai variar muito de cada caso, de cada empresa, de cada consultoria, e você vai ali se adaptando à realidade de cada cliente. Então, eu queria agradecer aqui a vocês pela companhia. Fiquem ligados, porque vamos voltar com um encontro específico falando sobre a resolução número 2 da ANPD, que trata sobre as flexibilizações do tratamento de dados dos agentes de tratamento de pequeno porte. E obrigado mais uma vez e até a próxima.